Olá, seja bem-vindo ao Muni Brasil Cast, o podcast voltado para municípios, que tem o objetivo principal de trazer conteúdo, informação e, e algo de valioso para quem trabalha com municípios, com tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo. Hoje a gente tem a grata satisfação de receber aqui o Dr. Kaique Martins. Seja bem-vindo, Dr. Kaique, que é advogado, especialista em Direito Civil e Processo Civil, especialista também em famílias e sucessões, direito do trabalho e processo do trabalho. Seja muito bem-vindo, doutor Kaique, mais uma vez. E a primeira pergunta que eu quero saber, né, e o ouvinte também quer saber, como é que o senhor enveredou nesse ramo municipalista? Como é que o senhor acabou caindo aí nesse universo municipalista? Conte um pouco da trajetória do senhor. Boa noite, doutor Carlos. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Inclusive, quero parabenizar o senhor por esse projeto tão bonito, tão necessário, que eu acredito que acrescenta muito às pessoas que nos acompanham aqui, que nos ouvem, que ouvem o senhor e todos os outros que passam por essa cadeira. Eu acredito que a gente precisa sempre estar inteirado, sempre buscando novos conhecimentos, e essa aqui é uma oportunidade que o senhor tem trago para as pessoas de muita valiosidade, posso dizer isso para o senhor. E vamos lá, respondendo a primeira pergunta do senhor, a minha trajetória trabalhando com municípios, ela começou meio que eu caí de paraquedas, para falar de verdade para o senhor, o português clássico, né? Por que eu te digo isso? Eu comecei a faculdade de Direito sem muita perspectiva sobre a advocacia em si. Por mais que eu sempre tive dentro de mim uma parte de empreendedorismo, de vontade de empreender, mas eu projetava outras questões na minha vida. E aí, em um certo momento, eu precisei começar a fazer estágio, até mesmo para cumprir as horas curriculares da faculdade. E nesta oportunidade do estágio, eu me deparei com a oportunidade de trabalhar com municípios, em um escritório de advocacia, onde nós prestávamos assessoria jurídica para as prefeituras, principalmente ali na parte do contencioso judicial, focado em tribunais segundo grau e tribunais superiores, na defesa de forma mais técnica dos municípios. E a partir dali eu consegui encontrar um espaço na advocacia que, inclusive, eu vi que tem um déficit hoje em alguns municípios. A falta de uma assessoria jurídica muito bem alinhada, que atua de uma forma muito técnica, que é necessário. E a partir de então eu comecei a investir nos estudos a respeito desse assunto. Assessoria jurídica, defender município, como que isso se dava, o que o município precisava ser, de como ele precisava ser protegido, do que, né? Porque a gente está dizendo de uma fazenda pública que precisa servir a população. A gente está falando de uma administração pública que precisa servir pessoas. Mas como que essa forma de servir deveria ocorrer dentro da legalidade e protegendo os direitos indisponíveis ali, né? E então, a partir daí, eu comecei a lidar diretamente com a advocacia municipalista, que a gente fala no popular, né? E vi que ali a gente poderia traçar muitas rotas e além disso, avançar por muitos caminhos. Até porque hoje a gente está falando de um Brasil que possui cerca de 5.570, 5.560 e alguma coisa municípios. E só no estado de Goiás são em torno de 260 alguma coisa municípios. E a advocacia, se a gente for olhar, não tem uma quantidade significativa para atender todo esse pessoal. Então ali eu vi uma oportunidade e a partir de então comecei a investir, buscar conhecimento, fazer contatos, conhecer pessoas e avançar nesse caminho. Muito bom. E hoje para o município ou para a própria Câmara Municipal de Vereadores, qual assim, o principal diferencial, o principal benefício que você verifica em ter uma assessoria qualificada? Eu pergunto isso porque a realidade dos pequenos municípios, das câmaras de menor porte, é ter uma carência muito grande, né? Tanto uma carência no executivo
né, na área jurídica. A gente tem as procuradorias que são muito pequenas, Sim. as câmaras também, às vezes não tem procuradoria, ou se tiver, às vezes é uma pessoa ou duas diante de uma demanda gigante. No executivo, uma demanda de prestar um serviço de qualidade, de fazer uma entrega à população, como você bem mencionou, e no legislativo, essa necessidade de fazer boas leis, de analisar as propostas legislativas do executivo e trabalhar para melhorá-las, né, para fazer uma análise criteriosa para aprová-las também. E qual é o diferencial que você verifica em ter um serviço desse bem qualificado hoje para o município? Bom, eu vejo que isso é de extrema necessidade. Ter uma assessoria jurídica qualificada, prestando tanto para a parte da administração pública da prefeitura, ainda assim também para a Câmara. Até porque a gente está falando da legalidade e depois de alguém que vai executar aquilo que está no texto de lei. Então, a assessoria jurídica, para as câmeras especificamente, ela precisa ser feita de uma forma técnica, criteriosa e de uma forma muito especializada, porque hoje nós temos vereadores que eles acabam tratando de vários assuntos e não possuem um tempo disponível para se aprofundar de forma jurídica do que ele precisa propor para a população. Qual a legalidade que ele precisa propor de forma positivada, né, no texto da lei, para trazer ali uma melhor solução para as necessidades do município, daquela cidade. E aí é onde entra a assessoria jurídica. Porque a assessoria jurídica, ela não deve ser somente de forma defensiva. Ela também deve acontecer de forma consultiva. Porque, assim, até se a gente for parar para pensar, a forma consultiva, ela vai trazer uma construção muito mais eficiente. Pelo menos modéstia à parte. Se um vereador ou uma Câmara, o presidente da Câmara, consulta um especialista, uma assessoria jurídica especializada, fala, olha, qual o caminho a gente pode percorrer, de qual forma para chegar nessa finalidade, que é a necessidade da população. E é aí onde a assessoria jurídica ela vai trabalhar de forma construtiva e consultiva, já para evitar que venha um problema lá na frente, um possível problema lá na frente. Entendeu? Muito bom. E é uma questão que eu tenho frisado muito, inclusive frisei no podcast anterior, é da necessidade da gente ter suporte para as câmaras, né, especificamente. O executivo hoje até é possível fazer um esforço, contratar uma assessoria né, legislativa, Sim. uma consultoria jurídica mais forte. Mas o legislativo, a gente verifica que hoje, nas câmaras pequenas, o vereador fica muito dependente de um serviço externo que às vezes não tem. E aí você tem 3 funções principais que eu entendo do vereador, que é legislar, fiscalizar e representar. No meu entendimento, discordando de muita gente, não tem como você exigir que o vereador cumpra com eficiência todas as 3, porque ele tem que representar. Tem uma comunidade que o colocou lá, tem uma comunidade que o colocou lá para representar, e essa comunidade demanda muito tempo, é fazer visita na rua, é acompanhar, ouvir as demandas, é receber no gabinete. Se tiver gabinete, que muitas câmaras não tem nem gabinete, e aí você exigir que esse vereador saiba legislar, que vá fiscalizar e que ainda vá representar, eu acho que é exigir demais para quem não tem suporte, né? A gente falava lá no Poder Executivo Federal que você não pode dar os fins sem dar os meios, né? Então, o vereador ele é eleito, mas quando ele chega lá e se depara diante de uma escassez dessa de recursos humanos qualificados, acaba prejudicando a entrega dele para a sociedade. Se você subir um pouco a mais e chegar no deputado estadual, o gabinete tem, sei lá, 8, 10, Sim. 12 assessores. Um vai atender a população junto com o vereador, o outro vai visitar a campo para verificar as pessoas que ele representa, o outro vai elaborar projeto de lei, vai acompanhar em comissão. Então, a gente tem que ter estrutura mínima para que o vereador possa fazer isso. E eu tenho recomendado muito que os vereadores busquem junto ao presidente e junto à mesa diretora que
briguem, que lutem por essa estrutura mínima, Com certeza. tanto do gabinete quanto da estrutura profissional. Então, isso é muito importante. E eu gostaria que nessa seara aí de assessoria, quais são os pilares que você entende necessários aí para se fazer uma boa defesa do município, né? Quais são alguns elementos importantes na defesa que uma assessoria jurídica deve fazer para representar bem o município, tendo em vista que uma defesa que não seja bem feita acaba trazendo prejuízo não só ao prefeito, mas à coletividade como um todo. E você, dentro dessa tua experiência, que eu já tenho acompanhado em algumas defesas que você tem feito nos tribunais, quais seriam, né, alguns elementos, alguns pilares importantes para essa boa defesa administrativa do município? Bom, doutor, esse é um ponto muito interessante e acredito que importantíssimo de ser dito e até ser seguido pelas assessorias, até mesmo pelas procuradorias das pastas, é que a defesa do município ela deve seguir uma cadeia. A legalidade, o direito indisponível e o atendimento ao direito da necessidade, certo? E ali, para a gente poder verificar como que a gente vai fazer uma defesa técnica bem estruturada, a gente precisa estar alinhado todos esses pilares. Até porque a gente está falando de algo que o senhor mesmo mencionou na sua fala. Se nós fizermos uma defesa deficiente, precária, acaba que não vai atingir, não é só o município, não é só a prefeitura ou só a Câmara. Acaba que, em decorrência dessa afetação à administração pública, vai refletir lá no cidadão, que precisa de um remédio, que precisa de um asfalto, que precisa de ter a sua necessidade lá na ponta suprida. Porque se vem a atingir o cofre público, atinge a coletividade. Entende? Então, a defesa ela precisa ser de forma bem alinhada com a legalidade, com as possibilidades e até mesmo com o direito indisponível que a gente precisa tratar. Muito bom. E considerando que hoje, cada dia mais, as demandas têm chegado ao judiciário, a gente tem hoje na municipalidade tem uma demanda na área educacional, que é bem específica, a gente tem uma demanda na área social, que ela vai desde a parte assistencial, né, da área previdenciária. A gente tem uma demanda trabalhista, né, que é dos próprios servidores, e diversas outras demandas de saúde, de natureza civil, como indenizações e outras situações envolvendo a administração. Você acha que essa assessoria ela deve não se limitar à assessoria ali jurídica na parte fazendária, mas também prestar uma assessoria para o município que atenda essas áreas de educação, de assistência, de saúde, tendo em vista que a prefeitura e a procuradoria nem sempre dá conta de atender essa gama de serviços, e que hoje muitos deles, principalmente a educação, servidores, têm sido judicializada, saúde, né, que é o carro-chefe. Qual a importância que você verifica, doutor, da gente também ter especialista nessas áreas? Porque a procuradoria nem sempre dá conta, né? Às vezes dá conta só do contencioso e do administrativo, que as licitações, os processos de compra, os processos de PAD não param. Então, qual é a necessidade que você visualiza da gente, do município, ter também esse serviço mais voltado para as áreas como civil, como que o senhor bem falou aí, de saúde, a área de servidor? Doutor, eu, assim, repetindo novamente, é de extrema necessidade e importância. Até porque, para a gente poder montar uma defesa bem robusta, técnica e estruturada do município, a gente precisa de uma especificidade. Pode dizer assim, uma especialidade. Acaba que a procuradoria, às vezes, se ela estiver muito sobrecarregada, ela não vai conseguir prestar com minuciosidade cada detalhezinho de cada caso, ou de cada pasta, podemos dizer assim, que precisa ser exercida com muita eficiência. Então, ter assessorias jurídicas especializadas por pastas, e além disso, a assessoria jurídica ela não deve ser somente pela parte do contencioso. Tudo bem que a maioria da atuação é essa,
Mas tem alguns exercícios de prestar, como se fosse uma assessoria consultiva também, eu acredito que pode evitar muitos problemas, muitas judicializações. Até porque a gente está falando de judicializações que nem sempre e nem 100% elas são julgadas procedentes a favor ou contra o município. A gente está falando também de uma gama de pessoas que entram acreditando ter um direito, possuir um direito, e aí acaba que lá na frente vem um indeferimento do seu pedido, e ali isso poderia ter sido evitado caso houvesse uma assessoria consultiva. E eu acredito que essa prestação de informações, ela deve ocorrer aos servidores, à população e até mesmo para a parte administrativa, porque é quem está lá na ponta lidando com o servidor todos os dias, é quem está lidando com o cidadão que bate lá na porta da prefeitura todos os dias. E além disso, como eu acabei de mencionar para o senhor, a assessoria jurídica de forma especializada, seja na parte da saúde, na educação, eu acredito que ela vai conseguir prestar um trabalho de uma forma melhor, mais eficiente, mais robusta. É necessário. E isso é importante que algumas secretarias, como saúde, educação, assistência social, geralmente têm fundos específicos, né? Exato. Então, tem recursos, tem verba para isso e o gestor deve se preocupar que, como bem falou a doutora Daniela em outro podcast, um investimento, né? Não é luxo ter uma consultoria. E algumas secretarias, como as citadas agora, saúde, educação e assistência, elas precisam dessa assessoria, dessa consultoria, porque isso vai refletir no serviço prestado, né? Com certeza. Na capacitação da equipe, no resultado, na forma da entrega que vai ser feita ao cidadão. Então, isso é muito importante. Com certeza. E em relação ao uso da inteligência artificial, como é que você tem entendido isso, a importância, a necessidade da IA, tanto no seu serviço quanto o uso pela administração? Eu falo que às vezes tem vezes que eu trabalho com 3, então é o chat GPT aqui trabalhando na resposta de um ofício, é outro analisando aqui um projeto de lei, né, e o outro trabalhando aqui uma defesa jurídica, né? Então eu tenho às vezes 3 funcionando ao mesmo tempo. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu não vou dar conta, não vou dormir se eu tiver que fazer tudo isso manual. E eu falo que os órgãos que estão requisitando estão usando IA, então a demanda agora está vindo em alto nível, né? Em alto nível tanto de detalhes quanto em alto nível de quantidade, né? Então isso prejudica. Uma pessoa falou numa palestra hoje, né, pela manhã, que o próprio requisitante está usando a IA, então não vem mais uma solicitaçãozinha administrativa, vem já uma petição. Então a gente não tem hoje tempo, né, para estar respondendo isso de forma manual. Como se eu venho entendendo isso, esse uso e a importância desse uso e como fazer esse uso, tanto na advocacia quanto na parte administrativa? Doutor, eu acredito que a inteligência artificial ela é o novo mundo, ela é a nova realidade. E aí tem até uma fala, eu não sei se foi do Bill Gates ou alguém desse nível, falou da mesma forma que tem a tecnologia e quem se adere a ela, e tem a outra pessoa que não se adere e está fora. E é basicamente isso. Mas é muito importante também ressaltar que o uso da inteligência artificial ela deve ser utilizada de forma responsável, em primeiro lugar. Até porque a gente está falando de uma inteligência que ela ainda tem falhas, que ela está em fase de evolução, de estudos, e ela deve ser utilizada de forma responsável, porque senão isso acaba gerando um problema ainda maior daquele que você já tem para poder resolver naquele momento. E além disso, ela deve ser utilizada para poder desenvolver o seu serviço, o seu trabalho de uma forma mais rápida, mais eficaz também. Acaba que ela traz ela é uma ferramenta que ela veio para nos ajudar e, além disso, ela consegue ver alguns detalhes que a gente, na correria do dia a dia, acaba que não vê.
Entende? Acaba que, por exemplo, se a gente pede para ela analisar um processo, pede às vezes para ela analisar um projeto de lei, às vezes um parecer, não quer dizer que ela vai fazer sozinha, mas ela pode trazer alguns detalhes que nós, a olho nu, na correria, não conseguiríamos ver. E isso, ressalto, deve ser utilizado de forma responsável. E, além disso, também é importante a gente conduzir a inteligência artificial. Ela não deve nos conduzir, porque eu já vi alguns colegas, algumas pessoas dizendo que eles só colocam, pedem, faça isso. Não deve ser assim. Ela não está no comando da situação. Nós estamos comandando a inteligência artificial. E ela deve ser uma ferramenta para auxiliar, para ser uma assistente, tanto da parte da administração pública interna, quanto também da assessoria jurídica, como a gente está tratando aqui, o assunto em pauta. E isso veio para nos auxiliar e ser uma ferramenta a mais. Então, eu acredito que é de suma importância o advogado, o servidor interno da administração pública buscar se capacitar. Até porque, com esse alto nível de demandas que tem surgido, que inclusive através da inteligência artificial, a gente também precisa trabalhar no mesmo nível. E, através disso, fazendo capacitações, né? Aprendendo a como utilizar e da forma como deve ser utilizada. Então, ela deve ser utilizada, sim. Eu sou um militante da inteligência artificial, mas de forma responsável. Muito bom. Eu não sei como não utilizar, né? Deve ter umas 6 aqui instalada no celular. E tudo, né? Desde a fotografia, o PowerPoint, tudo acaba utilizando. A resposta de um ofício. Tudo. Só não mando mensagens particulares, mas o resto eu acabo utilizando pelo tempo que você pode dar o comando em cada uma delas e ir fazendo outra coisa. Então, é muito importante. Só fazer um adendo. Inclusive, já tem inteligência artificial que o senhor consegue, não sei se é conhecimento do senhor ou de quem nos assiste, que você já consegue fazer um comando que ela faz o próprio protocolo da petição, que ela faz o próprio envio de um e-mail, o recebimento de um e-mail, a leitura de um e-mail. Então, acaba que, assim, ela é um terceiro, um quarto braço que a gente pode utilizar ao nosso favor para conseguir elevar o nosso nível de prestação de serviço. Muito bom. Doutor, atuando em segunda instância em tribunais superiores, em relação a municípios, tem algumas situações, você está falando na parte da advocacia consultiva, que eu entendo também é uma advocacia preventiva, né? Tem algumas situações que você verifica, poxa, isso aqui se o município tivesse feito lá bem feito, esse trabalho inicial não precisaria chegar nisso. Ou então, se a própria advocacia tivesse feito isso em primeira instância, de forma mais estruturada, tivesse melhorado alguma situação, não teria tanta dificuldade hoje na segunda instância ter uma decisão favorável. Tem alguma situação que daria para pontuar que ao perceber na segunda instância você verifica que na primeira instância tanto o gestor quanto a advocacia poderia fazer de forma diferente? Com certeza. E aí é onde eu digo que a assessoria jurídica ela deve estar muito bem alinhada com a procuradoria, com o órgão interno. Eles precisam andar muito bem alinhados. Porque acaba que a ponta, o começo, ele vem lá de dentro da administração pública, lá dentro da prefeitura, lá dentro da Câmara. E aí, para a gente conseguir prestar um bom serviço, um bom trabalho judicial, seja na defesa ou até mesmo demandando a favor do município, né? A gente precisa trazer o processo muito bem alinhado desde a primeira instância. Porque acaba que a gente vem plantando sementinhas desde a petição inicial ou desde a contestação, montando o quebra-cabeça processual, que quando às vezes chega lá no Tribunal Superior ou às vezes chega numa turma recursal, já não tem muito o que ser feito. Não tem muitos caminhos que a gente consegue explorar ou até mesmo trazer lá de trás uma defesa tão robusta, porque ela acabou que pecou lá atrás. Então, eu acredito que o processo ele é um quebra-cabeça, principalmente o processo civil. Ele é um quebra-cabeça e são pedrinhas que eles vêm sendo colocadas desde o início.
Então, não tem como. A assessoria jurídica ela precisa estar muito bem alinhada com o gestor, ela precisa estar muito bem alinhada com a procuradoria e com o órgão interno, para que isso aconteça de forma muito eficaz, de uma forma feita com excelência. Ou seja, prestei um serviço e prestei da melhor forma que eu podia, mas isso eu fiz desde o começo. Entende? Muito bom. E hoje, com essa atuação, com essa experiência, se você pudesse dar aí 3 conselhos importantes aí para o gestor, seja do executivo, do legislativo, seja um secretário, em relação à importância da assessoria jurídica, seja ela preventiva, seja ela consultiva ou contenciosa, que você pudesse dar, levando em consideração também as consequências de um mau assessoramento ou de um não assessoramento, tanto para o gestor quanto para o município como um todo. Dr. Carlos, eu acredito que os principais é evitar riscos, evitar prejuízos e medir consequências. Porque acaba que todo ato que a gente faz, ou até mesmo o ato que a gente não pratica, ele traz consequências. E então, a assessoria jurídica, ela vem exatamente para isso, para atuar de forma preventiva, consultiva e na defensiva também. Então, eu acredito que as câmaras e os municípios, eles precisam desse complemento, porque acaba que é o que o senhor mesmo nos trouxe aqui agora há pouco. Com a alta demanda, tanto na Câmara ou até mesmo para os gestores, eles não conseguem atender a toda a demanda, fazer tudo com a máxima excelência. Então, acaba que ter a assessoria jurídica e ainda mais uma assessoria jurídica especializada numa pasta da saúde, pasta da educação ou até mesmo na Câmara, de forma consultiva, de forma preventiva, é o que vai trazer um serviço público bem prestado, pode dizer assim. Muito bom. E quais as orientações, indicações de alguém que é advogado tão novo, né? Não, acho que não tem tanto tempo de carreira assim, até pela idade, e atuar em segunda instância, e quais as recomendações assim que você poderia dar para quem atua e a importância de se atuar em segunda instância, em tribunais superiores, para quem atua nessa área pública municipalista? Doutor, eu acabo que aproveitando o ensejo e vejo como um elogio, eu de fato sou novo. Hoje eu estou com 27 anos e na advocacia pública acaba que eu estou aí cerca de 4 anos, 3 anos e meio. E advogando efetivamente, eu tenho vai fazer 2 anos. E com essa minha pequena trajetória, mas que eu acredito que já é uma trajetória que eu tenho construído ela de forma sólida e que é um serviço que eu tenho prestado ele dia a dia, vivendo ele na pele, no dia a dia, então eu consigo trazer algo que possa acrescer, tanto aos profissionais da advocacia que acompanham o podcast do senhor, tanto também os servidores públicos que eventualmente venham nos assistir, algum vereador, algum prefeito, administrador, e isso eu acredito que eu possa trazer alguma informação que seja válida para eles, que é o quê? A advocacia, ela acaba que assim, a gente precisa ser especialista, assim como assessorias jurídicas especializadas no contencioso primeiro grau, ou segundo grau, ou tribunais superiores. E o primeiro ponto é que a gente precisa estar muito bem protegido pela legalidade. Essa é a nossa base. E depois disso a gente vem com a parte técnica jurídica. E aí eu, atuando em tribunais superiores ou até mesmo em turmas recursais, eu posso dizer que para o advogado, para quem está conduzindo o processo, a parte técnica é de suma importância. Mas também saber como ter o trato daquela instância que a gente está tratando é de suma importância. Tanto a parte da oralidade, assim como a parte de postura, de como conduzir, de como conversar com quem está analisando o processo, quem está julgando o processo e conduzir ele da melhor forma. Porque acaba que um magistrado ou um desembargador, ele tem ali 1 milhão de processos, vamos colocar um número genérico, 1 milhão de processos. E se a gente não trazer uma luz de forma objetiva para ele, do que a gente precisa que seja resolvido, ele vai ficar
atordoado e sem um rumo para ser seguido. Então, acredito que a gente precisa, desde o começo, plantar um serviço público bem feito, que é desde a parte consultiva e preventiva, para que lá na frente, caso venha a ter um contencioso, ele seja também prestado de forma excelente, ou seja, prestado da melhor forma. E caminhando já para o final, qual a recomendação, qual o recado que você pode mandar e quer mandar para um prefeito, secretário, um vereador, presidente de Câmara, que hoje possa estar em dúvida quanto à contratação ou não de um serviço especializado de assessoria jurídica? Bom, doutor, isso inclusive é um tema sensível, um tema polêmico que vem sendo tratado aí tanto pelos tribunais de contas, também pelos tribunais de justiça, mas a gente está muito bem acobertado pelo entendimento do STF, onde ele já trouxe que é legal a contratação, tanto na parte ali da inexigibilidade, né, da contratação da assessoria jurídica. E, além disso, é necessário trazer mais uma vez que a Procuradoria, os gestores, eles não dão conta do serviço. E é necessário, para que se proteja um direito indisponível, para que se proteja o erário, ter um reforço. E como que será isso? Através de uma assessoria jurídica externa. Então, eu acredito que não há dúvidas da necessidade dessa contratação, e eu quero dizer para que os gestores, tanto prefeitos ou até mesmo a parte de vereadores aí que têm dúvidas na contratação ou não, é necessário. Isso vai trazer uma segurança jurídica maior para o município, para as câmaras, e vai trazer também um alinhamento com a legalidade de uma forma melhor. Então, que se tenha tanto uma assessoria jurídica ou consultiva ou até mesmo da parte do contencioso. É necessário. Para finalizar, eu gostaria que o senhor falasse onde a pessoa possa encontrar nas redes sociais o Kaique Martins, hoje onde está atuando, né, qual escritório e quais os contatos para quem tem interesse em conhecer um pouco mais seu trabalho. Ótimo. É muito bom trazer aqui para vocês. Nós somos acessíveis, tá? Podem ficar tranquilos. Hoje pode ser encontrado através da rede social, acredito que todo mundo tem, o Instagram. Está como adv.kaiquemartins. No meu Instagram, eu acabo trazendo parte de família, também trago da parte civil, que é algo que a gente trata também, além das assessorias jurídicas que a gente presta para os municípios. Mas também temos o Instagram do escritório, que é o @wt.advocacia, onde ali a gente já trata de uma outra gama, que é na parte de câmaras, prefeituras, na parte eleitoral também. E caso também tenha o interesse, posso disponibilizar aqui o meu WhatsApp, que é o 629-9921-4888. E, além disso, hoje eu faço parte de uma banca de escritórios com advogados muito bem posicionados no mercado, muito bem reconhecidos, e além disso, que acaba que a gente tem uma assessoria jurídica sendo prestada de forma muito eficaz, muito eficiente, com referências hoje no mercado, graças a Deus e ao bom trabalho prestado. E essa banca ela se chama WT Advogados Associados. Muito bom, doutor Kaique Martins. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que já acompanho o seu trabalho, admiro o seu trabalho aí junto aos tribunais superiores, segunda instâncias. E é um prazer, quero agradecê-lo pelo esse esforço de vir. Eu sei que está vindo de audiência, a audiência é cansativa. Quero agradecer a você também, o ouvinte que acompanha o UniBrasilCast, e peço que compartilhe. Eu tenho recebido muitos feedbacks de pessoas que têm acompanhado e de alguma forma o conteúdo tem impactado. E peço que você compartilhe esse conteúdo. O conteúdo também está disponível no YouTube e no Spotify. Então, na academia, ali dirigindo, pode acessar UniBrasilCast no UniBrasilCast no Spotify e também no Instagram. Um abraço e até o próximo episódio. Muito obrigado, Dr. Carlos, pela oportunidade. Quero agradecer também o seu tempo disponível para estar nos ouvindo. Espero ter acrescido de alguma forma aí para você, que seja construtivo. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade de estarmos juntos.